Olá, boa noite, palhaço. Sou aqui de Fortaleza e eu quero contar um pouco da minha passagem na Igreja Universal. Eu entrei na Igreja Universal aos 17 anos de idade, certo? Como muitos jovens, porque a intenção da igreja é recrutar o jovem para o trabalho escravo, né? Porque o jovem ele é mais fácil de ser manipulado, de certa forma. Então eles trabalham muito forte no sentido de recrutar esse jovem para que ele venha servi-los na chamada obra de Deus, que eles falam, né? Que de Deus não tem nada. Isso a gente já sabe. É uma escravidão total e uma perda de tempo. A maioria dos jovens largam os estudos, largam a faculdade, largam o trabalho, largam a família, que foi o meu caso. Deixei de estudar, larguei minha família para fazer parte dessa dita obra de Deus aí, né? Então, aos 17 anos, cheguei na igreja, através aquelas gincanas, né, e tudo mais. Na época tinha gincanas, não sei como funciona hoje. Faz uns 5 anos que eu não vou na Igreja Universal. Mas o que a Igreja Universal ela faz com as pessoas, na verdade, ela deixa danos que muitas vezes jamais serão curados. As pessoas perdem o que elas têm de mais importante, que eu considero que é o tempo. O tempo, né? Mais importante do que o dinheiro que a gente deixa lá, mais importante do que bens materiais. O que eu considero de mais importante é o tempo que a gente perdeu lá na Igreja Universal, né? Então, aos 18 anos eu estava na igreja, né? E iniciei na igreja como obreiro. Fui ser obreiro, passando por todo aquele processo de evangelista. Aí tinha o colaborador na minha época, que era uma espécie de obreiro, né, que auxiliava também. E depois obreiro, e depois vinha a ser pastor da Igreja Universal. Mas deixa eu contar primeiro a minha época de obreiro. Na minha época de obreiro, infelizmente eu conheci um pastor que era muito folgado, sabe? Um pastor muito folgado, um pastor muito preguiçoso, posso dizer assim. O nome dele era Valnísio. Espero que ele escute esse relato, porque você sabe que a maioria dos pastores da Igreja Universal acompanham o seu canal. Eu tenho certeza disso, não só o seu canal, quanto o canal do Alfredo, do Davi e outros, né? Eles acompanham, com certeza eles acompanham o canal de denúncias. Hoje, antes nós não tínhamos acesso à verdade, mas hoje eu acredito que todos têm um acesso à verdade e à libertação de mente, se assim ele quiser. Pois bem, eu tive a infelicidade de conhecer a Igreja Universal e de forma mais infeliz ainda por ser esse pastor tão folgado, que se chamava Pastor Valnísio, né? Ele vai lembrar de mim, meu nome é Joseano, eu sou aqui de Fortaleza, certo? E talvez algumas pessoas também vão comentar aí se você postar,
Algumas pessoas vão lembrar de mim enquanto obreiro, enquanto pastor, que tomei conta de algumas igrejas, certo? E não tenho por que esconder-me ou ter vergonha de dar o meu depoimento. Não, muito pelo contrário. Assim como você, eu também tenho a intenção que as pessoas ouçam, escutem e se libertem dessa seita chamada Igreja Universal. Então o Valnísio, esse pastor, era um pastor muito preguiçoso. Ele viu em mim a oportunidade de tirar um fardo das costas dele. Como é que ele fazia? Me trouxe para perto dele, colocou a chave da igreja em minhas mãos. Eu era responsável por abrir a igreja todos os dias às 6h50 da manhã, certo? Eu ficava com a chave em mãos. Eu abria a igreja às 6h50 da manhã, limpava a igreja, ficava sem merendar, sem lanchar, né? Almoço, também eles não forneciam almoço, ficava com fome na igreja. Detalhe, era o último a sair da igreja, era eu quem fechava a igreja. E ainda tinha que esperar ele pegar o ônibus dele na parada de ônibus. Tinha que esperar ele e a esposa dele pegar o ônibus. Outra preguiçosa também, Cristina, o nome dela. Oh, meu Deus, ou o casal preguiçoso do cão. Então, palhaço, eu estou citando o nome dessas pessoas porque essas pessoas não são pessoas de caráter bom não, sabe? Hoje eu vejo que eles me usaram na igreja. Eles me usaram, entendeu? Me impediram de trabalhar, porque esse Valnísio orientava que eu não trabalhasse, que eu não estudasse, porque assim ele contava que para ele ser pastor não precisou ele estudar, ele abandonou o trabalho, ele abandonou a família, e assim ele passava para mim, que eu teria que fazer tudo isso para ser um pastor da Igreja Universal também. E eu inocentemente, muito jovem, muito imaturo, assim fiz como orientado, né? E com ele eu fiquei 6 meses nessa primeira igreja. Era uma igreja aqui muito antiga em Fortaleza, a igreja do bairro Jacarecanga. Inclusive veio a fechar por falta de membros, certo? Falta de membros, consequentemente falta de dinheiro. A igreja lá não se mantinha mais, porque os pastores que passavam por lá, assim como esse Valnísio que passou por lá, só sabia pedir, e as pessoas não aguentavam, iam se afastando da igreja, e a igreja vazia, por conta dessa pedilância toda, né? Então foram 6 meses que esse primeiro pastor ficou, e depois veio um segundo pastor, chamado Newton, pastor Newton, outro vagabundo também. Esse Newton era o cara mais folgado do que esse primeiro, arrogante, vagabundo, mentiroso, sabe? Cara muito arrogante mesmo. Me humilhou lá naquela igreja e me fez de escravo, de gato de sapato, me ameaçando de que se eu não fizesse isso, se eu não fizesse aquilo, eu não seria mandado para a obra de Deus, né? Era o que qualquer obreiro que tivesse visão de altar almejava, era ir para o Iburge. Então esse Newton, sofri muito tempo na mão dele também lá na igreja de Jacarecanga, né? Ele dizia que não ia me mandar, que eu não merecia, que eu isso, que eu aquilo. No meio dos cultos, das reuniões, se algo dava errado durante a reunião dele, se faltava um envelope, se faltava, sei lá, um óleo para dar, um lenço, aquelas bugigangas, tudo que é dado na Igreja Universal, se faltasse algo, ele falava no microfone, dizia, a culpa é desse obreiro aqui, a culpa é dele por estar dando errado a reunião. A culpa é dele por você não receber a rosa hoje. Entendeu? Então era um cara muito arrogante. Não sei se está na igreja ainda.
Mas se tiver, tá no lugar certo, viu? Porque a arrogância total. Cara super arrogante, de Deus não tem nada. Não tem nada. Inclusive, palhaço, eu acho que tem gente que se encontra na Igreja Universal porque merece. Sabe? Tem gente que merece estar lá. Porque tem muita gente mau caráter, muita gente arrogante. Aliás, a maioria dos líderes da Igreja Universal são arrogantes, são pessoas orgulhosas, prepotentes, sabe? Que vieram da pobreza, da miséria e distratam as pessoas. Eu vi muitas cenas de pastor chamando o Iburge de coisinha, né? Ô coisinha, vem cá, ô coisa, vem cá, né? O pastor Wilson aqui na Catedral de Fortaleza gostava de tratar os ibudes assim, Bispo Paulo Farias, né, Bispo Paulo? Gostava de chamar também os seus liderados de coisinha, ô coisinha, vem cá, né? Mas isso tudo coisa do... Aprendeu lá com o Macedo, chamar o pastor de malandro. Ô malandro, vem cá. Funcionava dessa forma. Humilhação total, total. Enfim, cheguei aí para o Iburge, que se chama, significa Instituto Bíblico Universal do Rei de Deus, para quem não sabe. Com a seguinte proposta: você vai para lá para ganhar almas, né? Então o jovem vai para lá, larga tudo, larga a família, larga trabalho, né? E vai com mala e cuia para a sede, né, do estado para fazer a dita obra. Chegando no Iburge, o que eu me deparei? Olha só, quando eu cheguei no Iburge, na minha época deveria ter uns 30 jovens, 30 jovens preparando pro tal Iburge, né? E a maioria jovem problemático, ex-usuários de drogas, nada contra ex-usuários de drogas, mas a maioria voltava a usar drogas, a maioria só deixava de usar drogas, mas o caráter é o mesmo, roubava, entendeu? Vi muita gente roubar coisa da mala do outro lá, havia muitos roubos, muitas brigas, muita desunião. Você que foi Iburge, palhaço, você pode concordar comigo. Há uma desunião no Iburge, há brigas, né? Muito disse-me-disse, inveja. Infelizmente é o que a gente se depara ao entrar no Iburge. E quando o jovem chega lá, ele pensa que vai ganhar almas, quando na verdade ele está sendo usado. Usado para quê? Para colar envelope, para limpar a igreja, né? Porque era isso que a gente fazia lá. Eu, por exemplo, trabalhava no estúdio de TV, como auxiliar do estúdio de TV, né? Gravava a programação que tinha que gravar, puxava, na época tinha uns cabos, as câmeras tinham uns cabos grandes, sabe, pesados, sujos. A gente era responsável por recolher aqueles cabos, sabe? Eram cabos de muitos e muitos metros, sei lá, 40 metros de cabo. Os cinegrafistas usavam a gente como auxiliar de câmera, né? Que a igreja não pagava auxiliar, então usava o Iburge para fazer isso, para lavar banheiro. Eu lavei muito banheiro na catedral, limpei o chão da catedral, lá na avenida, né, no centro da cidade, varrendo. A gente varria em pleno meio-dia, tinha que varrer o chão ali, as pessoas passando, e você, não que seja nenhuma desonra, mas era um trabalho que não era remunerado, apanhando lixo na rua, debaixo de um sol escaldante, entendeu? Então a gente era usado, lavava panela, até 1 hora da manhã lavando panela, porque era feita muita comida na catedral, então a gente lavava as panelas até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, passava necessidade financeira, porque não recebia nenhum auxílio no início, pelo menos quando eu entrei,
Eu fiquei 6 meses sem ganhar um centavo da igreja. Não ganhava nada, 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 nada. Só me mantia porque minha mãe ia lá na catedral e levava sempre algum dinheiro, produtos de higiene, de limpeza. Porque se não fosse a minha mãe, até andando sujo eu andaria lá, porque eles não davam absolutamente nada. Na época do bispo Domingos Siqueira, outro arrogante, bispo Domingos Siqueira. Já eu vou contar um fato que aconteceu com ele aqui em Fortaleza, que eu participei desse fato, já eu conto. Então, na época dele, era dessa forma. Eu me lembro que teve uma época que a gente comia salsicha todos os dias na catedral, porque a gente estava comendo muita salsicha e um dos iburdes, um dos auxiliares foi reclamar, disse que estava vindo muita salsicha. E esse bispo Domingos Siqueira, ele fez com que fosse salsicha o mês inteiro, entendeu? Para nos dar um castigo, para que não reclamássemos mais sobre a comida, né? E eles comiam muito bem, porque eu tive acesso, por eu auxiliar no estúdio de TV, eu tinha acesso ao apartamento deles, eu ia chamar alguns pastores importantes em seus apartamentos, inclusive fui no escritório do bispo. Então eles tinham tudo do bom e do melhor, né? Então o Iburge sofre muito, é só sofrimento, aquela história de ganhar almas e se preparar no Iburge para ganhar almas, ler a Bíblia. Não existe isso, não existe. Não existe, a gente é usado como escravo. Essa é a palavra. O Iburge é uma escravidão, é uma mão de obra escrava, né? E são muitas humilhações. Pastores que um dia foram Iburges, foram humilhados, com traumas, a maioria traumatizado. Ele, sem perceber, distrata o companheiro dele de obra, ou quem está abaixo dele na obra, né? Alguém que está sendo direcionado por ele, ele distrata e nem percebe. Por quê? Porque é um cara traumatizado, foi maltratado e o que ele recebeu ele dá. Assim como ele foi maltratado, ele maltrata. Eu me lembro que uma vez, isso depois que eu saí da catedral, deixa eu contar primeiro o fato do bispo Domingos, que eu disse que ia contar. O Domingos Siqueira, ele gostava de jogar futebol. Todas as quinta-feiras à noite, depois da reunião da família, né? Iam todos os pastores do estado. E entre esses pastores, eles me chamavam, porque na época eu jogava bem e tudo mais, gostavam de me levar para jogar. E o jogo era num sítio, né? Chegávamos umas 11 horas no sítio, 10 horas, e se estendia até pela madrugada, esse jogo entre pastores. Diga-se de passagem, há mais respeito em um jogo de pessoas que não se dizem de Deus do que nesse jogo de pastores e bispos, viu? Xingamentos, entendeu? Se agrediam. Em um dos jogos que eu fui, eu me lembro que eu era adversário do bispo Domingos Siqueira, eu fiz um gol contra o time dele. E na época ele disse, quem é esse rapaz que fez um gol no meu time? Ele veio zangado e gritando, quem é esse rapaz que fez um gol no meu time? Sabe, eu ri ali na frente dele, pensava que ele estava brincando. Ele, eu não estou brincando não, rapaz, estou falando sério. Quem é você para fazer um gol no meu time? Eu fiquei meio sem graça, voltei lá para o campo de defesa e os pastores com quem eu estava no mesmo time disseram, não, Josiano, não liga não. Vai jogar e faz outro gol lá. E realmente fui jogar e fiz outro gol. Quando eu fiz outro gol, esse bispo Domingos Siqueira, um bispo muito antigo, viu? Se dizia muito espiritual.
ele me agrediu, mas me agrediu com todas as letras mesmo. Todas as letras, me chutou, me derrubou no chão e ainda mandou eu sair do campo. Disse, vai para fora, aqui você não joga mais. Porque simplesmente eu tinha feito o gol contra o time dele, né? E ficou aquele clima chato, até de certa forma os pastores ficaram sem graça e o jogo já não tinha mais graça. Acabou o jogo e depois ele veio falar comigo, quem foi que lhe mandou, não lhe ensinaram a ter temor aos mais velhos, coisas do tipo, né? Porque até ele percebeu que ele tinha feito uma burrada ali durante o jogo. Pois bem, passou o tempo e voltei à catedral, comi burge e tal. E como eu disse que eu auxiliava no estúdio de TV, eu ficava muito próximo a ele, ao bispo. Certa madrugada ele me chamou a sós ali na sala de auxiliares, né? Mandou me chamar, eu entrei na sala e ele já estava lá esperando. De braços cruzados, em pé, com a perna cruzada também. E meio sem graça, ele me perguntou, eu lhe machuquei naquele dia do jogo? E eu não ia ser burro de dizer, bispo, ele machucou sim, não sei o quê. Eu disse, não, bispo, machucou não, foi normal, coisa de jogo mesmo. Ele sem graça, ele, tá bom então, pois no próximo jogo você joga, mas vai ser no meu time agora, você não joga mais contra mim não. E beleza, passou o tempo. Ele não me pediu desculpas, ele queria ver como é que eu tinha ficado, a minha visão em relação a ele. Porque surgiu as histórias de que tinha chegado lá no bispo, no ex-bispo Romualdo, de que um bispo tinha agredido o Iburge aqui em Fortaleza. Então ele temia de que o bispo Romualdo viesse perguntar o que foi que aconteceu, sei lá, e ele viesse a ser prejudicado, né? Isso foi o que me passaram depois, alguns pastores mais antigos. Pois bem, certo dia, quando eu já estava tomando conta de igreja, saí da catedral, fui tomar conta da igreja, e a gente tinha muito aquela questão de ir para montes, né? Os mais jovens, eu e um grupo de uns 5 pastores, nós subíamos um monte que tem aqui numa cidade chamada Maranguape, em Pacatuba também. Na verdade, o ocorrido foi em Pacatuba. Talvez esse pastor até escute o meu relato e lembre também desse ocorrido. Era um amigo meu chamado Vitor, um rapaz muito bom na época, muito simples, né? E um cara muito amigo, né? Posso dizer que foi um dos poucos amigos que eu contava ali enquanto estava de pastor na Igreja Universal. Pois bem, um dia nos reunimos, eu, ele e uns 4 pastores, para subir ao Monte de Pacatuba e orar pelo povo, tá? A gente ia acreditando de que se a gente subisse o monte ia chamar a atenção de Deus, sacrificando ia chamar a atenção de Deus e Deus ia nos ouvir, né? E nós levávamos os nossos obreiros, por exemplo, levava 2 obreiros, ele levava 2 da igreja dele, os demais levavam 1, 3 obreiros, cada um levava os seus obreiros para acompanhar. E geralmente eram jovens que estávamos preparando para ir para o Iburge e fazer a tão dita obra de Deus também. E quando chegamos lá em cima, na hora da oração, o Vitor tomou a iniciativa de falar e tal. Ele disse, aquela palavra, tal, estamos aqui reunidos para orar pelo povo, aquela história toda. E tinha um obreiro, nós estávamos de mãos dadas, e tinha um obreiro do lado do Vitor. O Vitor disse assim para ele iniciar a oração, mas ele usou as seguintes palavras, disse assim, ora aí, coisinha, com o obreiro, né? Inclusive o obreiro até respondeu,
de uma forma até que deixou ele sem graça, deixou o Vitor sem graça. O obreiro disse assim: coisinha não, pastor, obreiro fulano. E ele foi e começou a orar. Quando terminou a oração, que todo mundo se calou, cada um ficou ali no cantinho e tal, a gente sentava e ficava observando ali o céu, observando a cidade ali de cima. Eu vi que o obreiro ficou mais recuado e eu fui em direção a ele. Eu disse: obreiro, você perdoa o pastor Vitor pela forma que ele falou, porque ele falou por falar. Ele não é assim, ele não é um cara arrogante. Realmente ele não era um cara arrogante. Mas esse coisinha que ele tratou o obreiro era a forma que o nosso bispo, que era o nosso regional, o bispo Paulo, nos tratava, nos chamando de coisinha. Então, isso ia passando do maior para o menor, essa forma de tratamento, chamar o outro de coisinha. Por que eu estou falando isso? Porque lá na frente, esse obreiro que foi maltratado dessa forma veio a ser pastor. E eu tive a oportunidade de ver ele na obra. E ele se tornou um cara super arrogante, orgulhoso e prepotente. Por quê? Pela forma com que ele era tratado. Então ele começou a tratar os demais, né? E eram muitas humilhações que a gente passava enquanto pastor. A gente tinha que dar resultado financeiro. Toda reunião que a gente ia na catedral, às segundas-feiras, era às segundas e às, se eu não me engano, já faz um tempo, mas eu acho que era às segundas e às quinta-feiras que a gente ia para a reunião na catedral, eram esses dias. E toda vez que eu ia na catedral, eu já ia receoso, porque era cobrado o valor financeiro, tinha que trazer resultado financeiro, tinha que trazer oferta, né? Então, eu comecei a perceber que se eu não desse o resultado financeiro, eu não iria ser valorizado. Eu comecei a perceber isso. E eu comecei a me entristecer na obra de Deus, né? Na chamada obra de Deus. Na verdade, Deus não tem nada. Apesar da minha igreja estar cheia de pessoas do lado de fora, em pé, porque não tinha mais onde colocar cadeiras, eles não queriam saber, eles queriam saber do resultado financeiro. Eles não queriam saber se a igreja estava cheia. Eles queriam saber se eu estava levando o resultado financeiro. E como eu não gostava de pedir oferta, eu sempre tive vergonha na minha cara, nunca gostei de pedir nada a ninguém, na obra também foi do mesmo jeito, na igreja também foi do mesmo jeito. Eu não me sentia à vontade em pedir dinheiro, as pessoas necessitadas, passando necessidade. Eu me lembro que eu fui mandado para o interior, para uma igrejinha chamada Vajota, o lugar lá, chamava Vajota, no interior do Ceará. Chegando lá, era uma igreja de pouquíssima gente e as pessoas, a maioria desempregada ou aposentadas, o jovem não tinha acesso ao primeiro emprego. No interior tudo é mais difícil e nesse não era diferente. E eu me lembro que lá eu tinha que dar um resultado de 14 mil na Fogueira Santa. 14 mil reais. A Fogueira Santa de lá era 14 mil reais. E quando chegou a minha Fogueira Santa, deu 7 mil reais. E eu fui chamado a atenção. Como é que pode?
Você foi para lá, só tirou 7 mil reais na Fogueira Santa, o outro que estava lá tirou 14 mil, né? E depois eu fui ver o porquê que o outro tinha tirado 14 mil. É porque ele tinha tido a oportunidade de ter uma senhora que era dona de uma granja na época dele na igreja. Então essa senhora ia na igreja e tinha ofertas altíssimas e só ela tinha dado 7 mil reais para a igreja. E quando eu cheguei ela já tinha ido embora. Então funciona dessa forma. Eles não querem saber como você vai trazer o resultado financeiro. Eles não querem saber. Eles não querem saber se alguém saiu da igreja. Eles não querem saber se um grande dizimista saiu da igreja, um grande ofertante. Não. Você tem que ir para lá, para essa igreja, dar o valor maior, você trazer um valor maior para eles, ou no mínimo um valor igual, porque senão você não serve, né? Então foi onde eu comecei a me entristecer. Mesmo a igreja estando cheia, com muitas pessoas, para eles o meu trabalho não estava bom, porque eu não trazia muitas ofertas. Não trazia muitas ofertas porque eu não ia pedir oferta a uma pessoa necessitada, uma senhorinha aposentada, pessoas desempregadas. Eu não tinha cara de pau de pedir da forma agressiva que os pastores da Universal pedem a essas pessoas, né? Então foi onde eu comecei a me entristecer. Essa foi a última igreja que eu passei. Eu comecei a me entristecer de forma que eu pedi para sair. Cheguei para o meu regional e disse que queria sair da igreja. Ele perguntou por quê. E na época eu até menti. Eu disse, não, eu quero ser empresário, não quero mais fazer a obra como pastor, não. Eu quero auxiliar a igreja com as minhas ofertas, com meus dízimos, como empresário, né? E na época, inclusive o bispo, que era o bispo Francisco Decoté, o bispo Francisco Decoté, ele mandou me chamar e conversou comigo, perguntou se era isso mesmo que eu queria, né? E eu acabei falando para ele que realmente era o que eu queria, que eu estava cansado da obra, aquela história toda. Pois bem, acabei saindo. Mas conheci outros bispos, por exemplo, bispo Hermeson Carlos, que faz a terapia do amor, né? É outro cara muito arrogante. Tive a oportunidade de participar de reuniões com ele, onde ele desfazia dos pastores, de como o pastor se vestia, de como o pastor falava, ele zombava, aquele Hermeson Carlos, né? Também tive a oportunidade de participar de reunião com Formigoni também, outro arrogante, né? E outros. É uma arrogância, é uma prepotência que ele adquire desde quando ele vem do grupo jovem até ser pastor ou um bispo futuramente. É triste, é lamentável que a gente fique tanto tempo dentro de uma igreja pensando que a gente está fazendo certo, que a gente está servindo a Deus, quando na verdade a gente não está servindo a Deus coisa nenhuma. Muito pelo contrário. Me afastei da minha família, me afastei da minha mãe. Enquanto estive tomando conta de algumas igrejas, fiquei um pouco afastado da minha família. É algo que eu me arrependo hoje, de ter ficado longe da minha família, ter ficado longe da minha mãe, né? Hoje me aproximei novamente, mas fiquei muito tempo distante. E é isso que a igreja faz, lhe afastar dos seus. Inclusive a igreja até orienta que você não tenha contato com familiares que não sejam da igreja, você não use de sentimento, né? É a orientação da igreja.
Eles orientam isso. E quando a gente vê, a gente já perdeu muito tempo. No meu caso, eu fiquei 10 anos na Igreja Universal. Até depois de sair de lá como pastor, é uma lavagem cerebral tão grande que fazem na sua cabeça, que quando você sai, você fica alguns anos ainda para acordar e ver que aquilo não tem nada de Deus. Né? Então, mesmo depois que eu saí, eu acho que eu fiquei uns 4 anos ainda para despertar e ver que aquilo não tinha nada a ver com Deus. Né? Foi onde aconteceu a minha libertação de mente. Eu tive que pesquisar, eu tive que querer entender sobre Deus. E eu vi que Deus não tem nada a ver com a Igreja Universal. Porque o que eles passam para a gente é que se a gente sair da Igreja Universal, a gente vai morrer de forma trágica, a gente vai adoecer, nossos familiares vão adoecer, a nossa vida vai ser uma miséria, a nossa vida vai ser uma desgraça. Se você deixar de dar o dízimo, você não vai prosperar, você vai ser amaldiçoado. Aquela história toda. Quando na verdade não é nada do que eles contam. Hoje, graças a Deus, coloquei meu próprio negócio. Posso dizer que é a vida que é o momento que eu estou melhor financeiramente, entendeu? E não sou dizimista, como era antes, né? Tirava dízimo até de 10 centavos, se fosse o caso. Aliás, dava logo os 10 centavos todo. E hoje estou feliz, né? Tenho a minha esposa, tenho a minha vida, não tenho mais aquele peso, porque a dita obra de Deus, deles, coloca um fardo em cima do obreiro, principalmente do obreiro, porque eu digo principalmente do obreiro. O obreiro é aquela pessoa que não ganha para trabalhar. Detalhe, é muito humilhada. Talvez seja a pessoa que seja mais humilhada dentro da Igreja Universal, seja o obreiro. É pisado, humilhado, escrachado na frente de todos. Quantas reuniões eu participei onde os pastores humilhavam os obreiros na frente de todos. E o obreiro só baixava a cabeça e com aquela mentalidade de que Deus ia honrar, Deus ia abençoar, que era uma prova que ele estava passando, que aquele homem que estava chamando a atenção dele é um homem de Deus, quando na verdade Deus não tem nada. Não tem nada, é só você ver, Jesus era humilde. Se Jesus era humilde, como é que um cara desse que se diz ser de Deus é arrogante? Como é que esses bispos aí que se dizem ser homens de Deus são arrogantes? Né? Você vê a arrogância no líder maior, que é o Bispo Macedo. E assim nos demais liderados. A arrogância, a prepotência é triste. É triste, é lamentável, é lamentável. Eu só sinto pelas pessoas que ficaram lá. Eu conheci muita gente boa, muita gente de bem, né? Que está... ela tem uma intenção boa, mas está mal orientada, mal direcionada. A intenção dela é boa, mas a orientação que ela recebe, a direção que ela recebe é ruim. Então eu sinto muito por essas pessoas que ficaram, jovens, né? Inclusive eu cheguei a formar pastores para irem para a chamada obra de Deus, né? Levantei obreiros, evangelizava nas ruas, de porta em porta, aquela história toda, trabalhando para que a igreja tivesse sempre cheia, acreditando que estava ganhando almas, quando na verdade aquilo ali não tem nada a ver com Deus, mas nada a ver com Deus mesmo. Deus passa muito longe ali da Igreja Universal. Hoje eu vejo isso, hoje eu consigo enxergar, porque antes eu não enxergava, né? Então essa foi a minha passagem na Igreja Universal.
foi uma passagem onde eu me arrependo muito de ter conhecido a Igreja Universal. Me arrependo. Se tem algo que eu me arrependo é de ter investido meu tempo na Igreja Universal. Foram 10 anos onde eu poderia estar trabalhando, estudando, me formando, e eu não fiz. Eu só procurei crescer, cuidar de mim, depois que eu saí da Igreja Universal, porque antes tudo era para a Igreja Universal. Em primeiro lugar era a Igreja Universal. E assim é o povo da Igreja Universal. Coloca a Igreja Universal na frente de Deus, na frente da família, na frente da vida dele, né? Eu via muitos obreiros necessitados, mas muitos obreiros na miséria mesmo, com problema no casamento, marido entregue às drogas, ao alcoolismo, né? Muitos obreiros desempregados, comendo mal, vestindo mal. E mesmo assim, eles procurando fazer a dita obra de Deus, investindo o que tem de mais importante nessa obra maligna, que é o tempo. O tempo a gente não recupera mais. O tempo que foi investido lá foi perdido, né? Então é cuidar que daqui para frente esse tempo seja aproveitado da melhor forma, tá certo? Então, para você que ainda se encontra aí dentro, na dúvida, olha, procura refletir mais, procura pensar, é lógico, é algo lógico. Essa história de que você compra a Deus através de um sacrifício, de uma oferta, essa moeda de troca, dá o dinheiro, recebe a bênção, isso não existe. Como eu posso comprar a Deus dessa forma? Não existe, é só você refletir. Abra os seus olhos para que você não fique tanto tempo e não perca tanto tempo como eu perdi e como outras pessoas perderam, né? Então esse é o meu relato. Que fique claro, não tenho mágoas de ninguém da Igreja Universal, apesar de ter sido acordado lá no Ibude com balde de água na cara. Os pastores lá acordavam a gente com balde de água na cara. Inclusive fui até agredido também dentro do Ibude também, por pastores, entendeu? Por pastores, agredido fisicamente. Fora o balde d'água na cara, eram empurrões, socos, entendeu? Apesar de tudo isso, graças a Deus eu não tenho mágoas. Mas se eu tivesse a oportunidade de ver essas pessoas que me agrediram, que me humilharam, que foram arrogantes comigo, eu falaria com elas. Eu falaria com elas sem nenhum remorso. Mas eu lembraria de quem elas foram para mim, né? E quem eu sou hoje. E de como eu consegui perdoar essas pessoas. Então hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era antes. Apesar de que na época eu não gostava de humilhar ninguém, nunca fui de humilhar, nem de gritar com ninguém. Apesar de ter sido maltratado, eu procurava fazer diferente com as pessoas que se aproximavam a mim. Mas, como é uma engrenagem que funciona dessa forma, de que o maior pisa sempre no menor, se você tentar fazer diferente lá dentro, você vai ser só mais um e você vai ficar para trás. Você não vai ser valorizado, você não vai ser reconhecido, né? Lá funciona dessa forma. Então esse é o meu relato, espero que eu ajude alguém abrindo os olhos para que essa pessoa não fique tanto tempo dentro da Igreja Universal perdendo o seu precioso tempo. Valeu, palhaço. Um abraço.